boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos novamente aqui para mais um episódio da nossa temporada de Educação Online no estrito sensu, no âmbito da websérie Conversações e Compartilhações Rion Life. Nós temos conosco hoje a professora Angélica Mazzuchetti, que é professora do PPG em Economia da Unicinos e que vai compartilhar conosco uma prática pedagógica inventiva, que é a prática do Super Guedes. Mas acho que ela vai falar um pouquinho também da Família Brasil, pelo jeito que eu estou vendo atrás dela ali, ó. Eu acho que promete. Angélica, muito obrigada e tudo contigo agora. Perfeito, mas muito obrigada de coração por esse convite, por estar aqui compartilhando com vocês de novo essa prática que virou o meu xodó, que é o Super Guedes, que todo mundo já vai entender um pouquinho melhor o que é essa prática. Eu vou compartilhando aqui, então, a minha apresentação com vocês, e aí a gente vai conversando. Pois é, atrás de mim aqui tem mais duas práticas, porque eu não resisti, né? Eu me apaixonei por essas práticas pedagógicas e agora eu não me imagino mais ministrando uma disciplina sem uma construção, aí uma narrativa diferente nas nossas disciplinas, seja da graduação, seja do MBA, seja especialização, mestrado, doutorado. Então tem várias possibilidades. E a ideia aqui é dividir um pouco com colegas que já conhecem e principalmente ter essa oportunidade de compartilhar com colegas que vão ter acesso a esse vídeo e conhecerem um pouquinho mais quem é o nosso super-herói, então, certo? Eu vou falando, eu falo demais, mas qualquer coisa me cortem e aí eu dou uma acelerada aqui. Então, vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho como é que esse Super Guedes surge, esse super-herói na minha vida, né? Eu ingressei nesse grupo maravilhoso da Educação Online lá no finalzinho de 2019, entre outubro e novembro de 2019, substituindo uma colega do PPG em Economia, que não poderia continuar no grupo, e numa reunião de colegiado perguntou, teria alguém interessado? Eu disse, opa, eu quero! E ali eu comecei a participar de forma presencial com esse grupo maravilhoso no finalzinho de 2019 e a partir de 2020, no primeiro semestre, de forma remota, em encontros, em leitura de textos, palestras e cada vez mais eu respirando aquela educação online. E aí nós tivemos uma felicidade de receber o convite de participar dessa especialização, essa pós-graduação estrito sensu, lá no início do segundo semestre de 2020, em Educação Online. Abracei essa aventura e aí, numa das primeiras atividades que foram propostas para a nossa turma da especialização, era dentro do contexto de uma prática que era Novas Aventuras de Dom Quixote, onde numa caminhada nós tínhamos que criar uma prática pedagógica. Primeiro foi nossa primeira aventura foi descobrir que no final daquela caminhada precisava se criar essa prática pedagógica. E aí aquela sensação maravilhosa de, eu consegui entender a prática do Dom Quixote. Aí veio a preocupação que é, como é que eu vou criar uma prática pedagógica depois que eu tinha aquele modelo que era o Dom Quixote para mim, que era a coisa mais incrível que eu já tinha visto em termos de prática pedagógica. E aí eu fico pensando aquele processo de tentar imaginar o que a gente pode fazer, né? E aí me deparei com uma história um pouco da minha vida, que é a história um pouco da vida de todo mundo, que são as histórias em quadrinhos, super-heróis. E aí eu comecei, quem sabe, criar uma aventura a partir de um super-herói. E aí surge, então, este super-herói aqui, que é o Super Guedes. E eu quero contar um pouquinho para vocês hoje, um pouco qual foi o contexto, a inspiração, quem são esses personagens dessa história, um pouquinho do enredo, do lugar, do tempo e do desfecho, pensando bem nesse formato mesmo de história em quadrinhos. Então, começando pelo contexto. No segundo semestre de 2020,
eu precisaria criar uma prática pedagógica, e naquele momento eu pensei, não, eu vou aplicar numa das minhas disciplinas da graduação, que estava sendo ministrada naquele momento no modo remoto. Era uma disciplina tradicionalmente presencial, nunca tinha sido ofertada numa modalidade à distância, considerando os 20% do curso. E eu pensei, pode ser uma ideia boa, porque não são alunos que esperam alguma atividade diferenciada. Eles estão esperando exclusivamente, naquele momento, que o professor tente adaptar o conteúdo da disciplina presencial para aquela modalidade remota. E aí surge, então, essa possibilidade de trabalhar em Macroeconomia 2, uma disciplina do curso de Ciências Econômicas, da graduação PRO, e é uma disciplina de macroeconomia que ela tem muito claro quais são as suas competências, né? Então, assim, entender os ciclos econômicos e os ciclos de negócios, analisar cenários econômicos, compreender o papel de expectativas dentro desses modelos macroeconômicos. Ela é uma disciplina bastante teórica e que tem um diálogo muito profundo com questões de conjuntura, para a gente tentar entender a política econômica a partir da conjuntura macroeconômica. Então, eu sabia que eu já tinha um conjunto de competências que eu precisaria desenvolver nessa disciplina, aliadas ao plano da disciplina, e aí começa essa jornada de aprendizagem. Quais seriam as novas tecnologias que eu poderia trabalhar com esses alunos? Como é que eu consigo identificar conhecimentos, competências e habilidades que esses alunos já tinham e quais eram aquelas que eles poderiam incorporar? Então, naquele momento, tanto eu como os alunos, nós éramos esse avatar aqui ainda sem roupa, sem expressão facial, sem todo aquele conjunto de conhecimentos, ferramentas e habilidades que seriam construídas ao longo dessa disciplina. E a inspiração, como eu falei para vocês, ela vem bem dessa ideia da história em quadrinhos, que faz parte da nossa infância, da nossa adolescência, e que eu percebo também que nessas gerações mais atuais, apesar de lerem as histórias em quadrinhos no YouTube, continuam com as histórias em quadrinhos no seu dia a dia. E aí eu começo a pensar, dentro desse processo da história em quadrinhos, quais seriam os personagens, como é que seria esse enredo, o lugar e o tempo, e eu precisaria de um desfecho, porque eu já comecei a pensar nessa história a partir de temporadas, que seriam os semestres, onde seriam desenvolvidas, então, essas práticas. E aí começa a história dos personagens. Sendo uma disciplina de macroeconomia, no primeiro momento eu não tinha dúvida de que o ministro da economia tinha que ser o nosso super-herói. O super-herói era o ministro da economia, independentemente de qual é o governo, de qual é o ministro. É o que permite que essa disciplina seja replicada todos os semestres, todos os anos, com mudança de governo, com mudança de ministro, porque o super-herói é o ministro daquele momento. E sendo o ministro daquele momento, ele tem um slogan dele que o representa. Então, o nosso ministro da Economia, o Guedes, vira o Super Guedes, ele se torna o super-herói das contas públicas, na luta diária dele pela reforma da Previdência e pela manutenção do teto dos gastos. Cada super-herói, cada ministro, ao longo do tempo, vai ter o seu próprio slogan, vai ter a sua própria batalha. E como todo super-herói tem um ajudante, e isso também no meu imaginário de leitora de histórias em quadrinhos, eu pensei num primeiro momento num personagem, mas eu pensei, não, mas ele pode mudar, porque de repente, né, o primeiro secretário do ministro vai mudar, eu vou ter que ficar mudando os personagens. Eu disse, não, espere um pouquinho. Quem é o mais fiel aqui? E aí surgiu, exatamente naquele momento, uma matéria nos noticiários dizendo que o cachorro do ministro Paulo Guedes tinha mordido a mão dele. Eu disse, opa, tá aí um elemento que é real e que entra pra gente aqui como ajudante desse super-herói. Ele se torna o Uau-Uau, até hoje ele não tem nome, certo? E ele se tornou protagonista também nessa nossa série aqui da primeira temporada do Super Guedes,
porque ele ficou responsável por coordenar todo o espaço de dúvidas dessa prática pedagógica. E eu me inspirei muito no CEO da Dobra, que é uma empresa de Montenegro, oriunda de alunos nossos da Unicinos, do Gil, e que tem aqui o Batman como CEO da empresa deles, que está sempre presente e ativo na empresa Dobra. Então o UAU entra aqui como esse ajudante. Esta sou eu, que apenas ingressei no início dessa primeira temporada e me tornei total coadjuvante, certo? Eu simplesmente me tornei desnecessária, porque nós tínhamos aqui o nosso super-herói, o Super Guedes, e todos os alunos fazendo parte dessa história. Os alunos se organizaram em equipes. As equipes eram equipes de assessoria econômica do Super Guedes. Ao todo, ele teve, no segundo semestre do ano passado, 5 equipes de assessores econômicos, e os alunos incorporaram aqui esses personagens também. A gente tem a primeira equipe aqui do Fala Iocum, e aí a gente percebe aqui quem são os alunos e os avatares que esses alunos criaram para eles. Essa é a equipe do Economitando, também com 4 integrantes. Aqui o Economia em 2 minutos, o Econocinos, e por fim a gente tem aqui o EconoHelp. Todos os nossos alunos daquela turma, eles participavam ativamente dessa história, assessorando o Super Guedes em diferentes demandas que eu já explico para vocês. Mas é lógico que toda história em quadrinhos tem um herói, né? Tem o ajudante do super-herói, tem outros personagens que são importantes, e a gente também tem vilão nessa história. E aí, de novo, o vilão ele é construído a partir dessa conjuntura macroeconômica atual. E naquele momento, o Rodrigo Maia estava num conflito direto com o Paulo Guedes, e ele se torna, então, o nosso Rodrigo Mutor, inspirado no Lex Luthor, né, o vilão do Super-Homem. E aí tem uma frase do Rodrigo Maia, ou o nosso Rodrigo Mutor, dizendo assim, que o Guedes, ele não gosta de mim. Foi essa frase que me inspirou a torná-lo como o nosso principal vilão dessa história. Mas é lógico que ao longo do tempo, o Super Guedes e o Rodrigo Mutor fazem as pazes, chegam a ter jantar aqui com comida típica nordestina, mas não se enganem, sempre vilão. Não tem jeito de não ser vilão. E os nossos próprios alunos, dentro desse conjunto aqui da conjuntura econômica atual, construíram os próprios vilões dessa história, dessa primeira temporada. Eu estou trazendo aqui elementos para mostrar para vocês o quanto os alunos da disciplina de Macroeconomia 2, eles entraram nessa história e nessa prática pedagógica. A partir do momento em que é proposta essa prática para os alunos, eles passam a ter um papel ativo no desenvolvimento dessa prática. E aí a gente tem outros vilões, como o novo coronavírus, né? E, consequentemente, a doença Covid-19, mudança de presidente nos Estados Unidos, também entra como um vilão. O nosso próprio presidente torna-se um vilão aqui em alguns momentos, quando ele contrariava a nossa tentativa aqui do super-herói de conter as contas públicas. Então, a gente percebe esse movimento ativo aqui dos nossos alunos. E, como eu falei para vocês, o tempo passa e todo herói tem o seu vilão que vai ser eterno. Vai ter um determinado momento, dentro do segundo semestre do ano passado, que o nosso Rodrigo Mutor, que tinha feito as pazes com o Super Guedes, ele vem discutir que a meta flexível não existia e ele volta a ser um vilão importante. A gente tem personagens que entram na temporada como convidados. A gente teve um evento aqui relacionado ao Halloween, onde o Super Guedes Halloween acabava propondo alguns desafios para os alunos para conhecerem as expectativas de crescimento da macroeconomia, crescimento aqui da inflação, dos índices de preços. Aí ele entra como um personagem convidado. Nós temos um outro personagem convidado aqui, na verdade é uma dupla,
que foram os nossos premiados do Nobel de Economia do ano passado, o Paul Milgrom e o Robert Wilson, que eles ingressam também aqui na temporada do ano passado, a partir de atividades que nós fizemos analisando as diferentes temáticas da macroeconomia, da microeconomia, da teoria econômica como um todo, nas premiações do Nobel de Economia. E aí eu chego com vocês aqui nesse espaço que é o do enredo, lugar e tempo. Então, falei para vocês da inspiração, falei um pouquinho dos personagens, e aí venho aqui para esse enredo, lugar e tempo. Então, eu trabalhei com os alunos todo o tempo com a conjuntura econômica atual. Semanalmente, nós acompanhávamos quais eram as decisões de política macroeconômica, política monetária, política fiscal, política cambial, que estavam sendo tomadas pelo Super Guedes, pelo nosso super-herói, e nós buscávamos constantemente o crescimento da economia. Então, era entender as tomadas de decisão daquele momento com foco no crescimento da economia. Todos os contatos do Super Guedes com as equipes de assessoria econômica, com os alunos, se davam nas reuniões ministeriais. Então, o Super Guedes ele precisava apresentar para o presidente e para os demais ministros estratégias de política macroeconômica e ele estava constantemente assessorado por essas equipes aqui de alunos. E aí, quais foram as competências, os superpoderes que a gente estava desenvolvendo ao longo do semestre? Se a gente pensar um pouquinho em diferentes ferramentas que os alunos não conheciam e que eles passaram a utilizar, a gente teve criação de avatar, edição de fotos, leitura de código QR, criptografia e descriptografia, código binário, código Morse, entre outros. Além de se apropriarem dessas ferramentas, desses conhecimentos, os alunos eles constantemente trabalharam com produção textual e produção audiovisual. Eu, de alguma forma, eu estava tentando desenvolver outras habilidades nesses alunos que não eram simplesmente a compreensão de conteúdo e a reprodução disso em textos, provas. Eles realmente se colocavam como equipes de assessoria econômica, como economistas, trabalhando, certo? Com o ministro, com o Super Guedes, e eles precisavam transmitir essa assessoria através de textos, através de vídeos que eles gravavam, através de podcasts. E essa produção ela estava basicamente concentrada em projeção de crescimento do PIB, em compreensão de impactos macroeconômicos da Covid-19. A gente vive exatamente aquele período ali da Covid, onde a gente está trabalhando com política macroeconômica quase diariamente para tentar minimizar os efeitos da pandemia no país e também com análise de desempenho econômico. Então, toda a nossa história do Super Guedes, ela pode ser visualizada nessa engrenagem. Dentro dessas reuniões ministeriais, eu tenho constantemente o contato do super-herói com as suas equipes de assessoria econômica. É por isso que eu disse para vocês que eu fui coadjuvante aqui, porque quem conduziu a disciplina foi o Super Guedes e as nossas equipes de assessoria econômica. Mas tudo bem, mas na prática, como é que isso funcionava? Aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês para mostrar na prática como é que a gente construiu esse trabalho. Na comunidade, no Moodle, onde nós trabalhávamos a disciplina de macroeconomia, o Super Guedes criou o mural dele. Então, ele conversava diretamente com os nossos alunos. E teve um primeiro cartaz, os alunos não sabiam o que estava acontecendo ali, certo? Tem um cartaz de procurado que surge na comunidade, dizendo que se procura equipe de economistas com conhecimento em macroeconomia, produção de texto de vídeo, leitura de QR Code, de mensagens criptografadas e assim por diante. E tinha uma recompensa, que seriam 2 pontos na prova do grau A. Todas essas postagens no mural do Super Guedes, elas aconteciam de forma assíncrona, não era no nosso dia de aula. Isso fez com que os alunos
eles estivessem constantemente envolvidos na comunidade. Então, eles acessavam a comunidade, eles me mandavam mensagem: professora, o Super Guedes não mandou nada no mural ainda. Eu disse: não sei, falem com o Super Guedes. Isso realmente trouxe um engajamento dos nossos alunos nessa atividade. Uma das primeiras propostas que o Super Guedes fez foi para que os alunos criassem o seu avatar, então, tentando ressaltar ali personalidade, habilidade, competência, com aquelas características e acessórios. Minha inspiração total nas aventuras de Don Quixote, certo? Porque eu fiz, juntamente com os colegas da especialização, nós fizemos também uma caminhada muito semelhante a essa, criando o nosso avatar, nos apropriando de determinadas ferramentas que nós não conhecíamos. Na sequência, o Super Guedes pedia, então, para os alunos, a partir do momento que criassem o seu avatar, criassem, então, essa imagem da equipe, tivesse um nome para essa equipe. Era a ideia de ter um pertencimento desses alunos. Então, eles se sentiam dentro daquela equipe de assessoria econômica. E era muito interessante, só um parênteses, muitas vezes nós falávamos que os alunos em sala de aula, eles ficavam com a câmera mais fechada, não compartilhavam. Quando os alunos dessas equipes tinham o seu momento de trabalho em equipe, e eu ficava percorrendo as diferentes salas do Teams, os alunos estavam todos com as câmeras abertas. E eles estavam conversando, estavam dialogando, como se estivessem numa sala de aula presencial. Aquele momento realmente de troca, de conversa, de sorriso. Então, foi muito gratificante ver o engajamento dos alunos. E aí começa um pouquinho essas aventuras, né? O Super Guedes, ele coloca um aviso, uma imagem onde os alunos precisam fazer a leitura de QR Code, e nessa leitura do QR Code é proposto para eles uma atividade, então, sobre queda do PIB. Ele vai dizer que ele tem, na próxima reunião ministerial, tem que apresentar o crescimento econômico do terceiro trimestre do ano. E aí ele pede para os alunos se organizarem dentro dessas equipes de assessoria econômica e auxiliarem ele, então, a dizer qual vai ser a previsão de crescimento do PIB, qual que seria a justificativa para essa previsão. Então, ao mesmo tempo que os alunos estão se apropriando de outros conhecimentos, eles estão aprofundando o conhecimento deles em macroeconomia. E aí vem a história do vilão. O Lex Luthor, o Rodrigo Mutor, invade o mural do Super Guedes, coloca uma imagenzinha de QR Code e diz: olha, equipes, não ajudem o Super Guedes, porque ele não gosta de mim. Na sequência, vem já o Super Guedes, também com uma imagem de QR Code, que remete para um texto criptografado. Os alunos precisam, então, descriptografar para conseguir entender qual que é a mensagem do Super Guedes. E aí o Super Guedes vem dizer que está sendo invadido o mural, que eles precisam ter cuidado aqui com as trocas de mensagens, que o nosso Rodrigo Mutor, ele não quer o crescimento da economia. Então, nessa aventura de história em quadrinhos, do vilão se envolvendo nessa história aqui do nosso herói buscando crescimento, a gente tem constantemente essa participação dos alunos aqui. Aqui o próprio Super Guedes sugerindo para os nossos alunos que participem de uma aula inaugural que nós tivemos do PPG em Economia, e aí é dada essa mensagem aqui através de código binário, pedido para os alunos aqui produzirem na percepção das equipes quais seriam os impactos mais micro, macroeconômicos da Covid-19 na nossa economia. E, por fim, aqui tem mais uma mensagem, aí utilizando o código Morse, onde o Super Guedes diz para os nossos alunos que o presidente ficou sabendo que eles iriam analisar os diferentes países aqui, os diferentes governos brasileiros, e ele queria saber, em comparação ao governo dele, como é que estava sendo o desempenho macroeconômico dos governos, e os alunos precisavam, então, trazer essa informação para o nosso presidente. E aí eu já estou me encaminhando para o desfecho, para a gente ter um tempo para a gente bater um papo e conversar. No final da temporada, eu confesso que eu tenho um carinho por este cachorro, que já vem lá do Batman da Dobra,
E aí eu pensei, eu tenho que dar um pouco mais de protagonismo para esse super ajudante do Super Guedes. E aí, aproveitando a questão da pandemia causada pelo novo coronavírus, o cachorrinho do Super Guedes, o ajudante dele, entra com uma mensagem lá no mural, dizendo que o Super Guedes ele estava com Covid-19, que precisava ficar um pouco afastado, então, das suas atividades. Ele estava assumindo as funções do ministério e agora essas equipes passariam a auxiliá-lo nas reuniões ministeriais. E o tema de uma reunião seria a cúpula dos BRICS, que estava ocorrendo naquele momento, certo? E aí o cachorrinho aqui, o Uau simpático, pedindo auxílio para as nossas equipes de assessoria econômica identificarem o desempenho macroeconômico dos demais países que integram o BRICS formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e também naquele momento se tinha uma discussão importante sobre ações do governo em pesquisa e desenvolvimento, se buscando uma proposta de crescimento de longo prazo na economia. E aí o UAU propõe, então, dizendo que precisa de um novo chefe de assessoria especial, onde gostaria muito que os alunos, então, participassem desse processo seletivo, falando sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que acaba sendo o principal fator que gera um crescimento sustentado dentro da economia, quais seriam as principais políticas para o Brasil entrar nessa revolução 4.0. Então, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que todas as atividades que estão sendo propostas aos alunos dentro dessa narrativa, elas estão intimamente ligadas ao conteúdo que estava sendo trabalhado. Eu ministrava esse conteúdo semanalmente em aulas síncronas com eles, nós tínhamos todo um debate e atividade sobre aquele conjunto teórico de conhecimentos que estavam sendo propostos, e os alunos eles estavam semanalmente sendo desafiados a aplicar aquele conhecimento como profissionais já formados em economia, atuando especificamente nessa disciplina, nessas equipes de assessoria econômica. E aí o desfecho, chegando ao final aqui dessa temporada, o final da temporada, que é a prova do Grau B, foi uma gincana que nós realizamos ao longo de toda a noite da prova do Grau B, onde os alunos precisavam criar um novo card da equipe deles, mostrando a evolução deles no que diz respeito às ferramentas, às características que eles tinham conseguido adquirir ao longo daquele semestre, discutindo, afinal, o que é o crescimento econômico, quais seriam as perspectivas de crescimento econômico para 2020, e tinha, no final, um desafio surpresa também. E a minha ideia, desde o início, era que esse projeto do Super Guedes, ele não terminasse nessa disciplina, que ele fosse realmente uma prática pedagógica que eu pudesse utilizar continuamente na disciplina de macroeconomia. Então, desde o começo da minha construção, eu imaginava chegar ao final de 10 anos com uma liga de superministros, que seriam os diferentes ministros da economia que nós teríamos ao longo do tempo, que teriam diferentes características, diferentes poderes, diferentes lemas, e que, de alguma forma, eles pudessem também compartilhar entre eles as dúvidas sobre que rumo tomar a economia brasileira, que eles pudessem, dentro da Liga, brigarem também a partir de diferentes correntes teóricas, correntes ideológicas. A ideia seria criar essa liga que permitisse mostrar, principalmente para os alunos da economia, que nós somos plurais em termos de conhecimento. Então, desde o início, ficou muito claro para os alunos que não era o Guedes. O Guedes era o super-herói daquele momento, por ser o nosso ministro da Economia. E que venham muitos outros super-heróis aí para essa nossa história. E aí eu já estou encerrando aqui com uma página final aqui que eu preciso fazer uma dedicatória e agradecimento. Primeiro, essa prática pedagógica, ela é dedicada
para os meus alunos de Macroeconomia 2, da turma de 2022, que abraçaram comigo essa aventura do Super Guedes e essa prática pedagógica. Em nenhum momento eles questionaram que aquela era uma prática pedagógica que poderia ser aplicada numa disciplina de graduação. Em nenhum momento eles questionaram por conseguir compreender que nós estávamos compreendendo aquele conteúdo proposto na ementa da disciplina de uma forma diferente do que era o tradicional de uma aula expositiva, com algumas atividades em equipe e com provas que eram realizadas. Eles conseguiram, de fato, se apropriar daquela prática como realmente uma forma de aprendizado dentro do curso de Ciências Econômicas da Unicinos. E 2 agradecimentos mais que especiais. Minha primeira turma de Macro 2 de 2020/1, que entraram conosco nesse ensino remoto e que realmente já estavam dispostos a trabalhar com práticas diferenciadas, e a essa equipe maravilhosa da pós-graduação Stricto Sensu, da nossa Educação Online, os nossos profs, os nossos colegas, que compartilharam inúmeras vezes as suas práticas, os seus conhecimentos. Se eu consegui chegar até aqui com o Super Guedes, foi porque eu tinha nesse ambiente da educação online parceiros para me ajudar a construir essas narrativas, para compreender o que vem a ser a educação online, para, enfim, dividir comigo esse momento tão especial que a gente viveu ao longo de 2000 e nesse primeiro semestre de 2021. E vou parando por aqui para a gente poder bater um pouco de papo. Eu interrompi aqui. Parabéns, Angélica! Como sempre, foi show de bola, né? Cada vez que eu vejo tu apresentar, eu fico mais entusiasmada. Até tu estava falando e eu entrei em contato com a Ana Maria, que está aqui conosco, e disse: Ana Maria, acho que nós vamos ter que criar o ministro da Educação para interagir com o ministro da Economia, né? Para investir, para ver políticas públicas na área da educação digital, acesso às tecnologias, conectividade. Então, quer dizer, é uma prática que realmente convida a gente a inventar, né? Então, eu fico assim, eu sou suspeita, né, Angélica? Mas eu fico tietando. Aí eu também sou suspeita. Mas é exatamente isso, Eliane e Ana Maria. É a ideia, porque a ideia da história em quadrinhos e com os personagens, os vilões, e a gente relacionar o conteúdo com o cotidiano, a gente pode fazer isso em qualquer disciplina, em qualquer curso. A gente está sempre brigando, Águida, com os nossos ministros do STF. A gente tem que fazer uma prática para trazer os ministros do STF lá para a gente entender as decisões deles. Às vezes um é herói, o outro é vilão e fica mudando o tempo todo. Ou seja, e ministro da Educação, a gente pode trazer a ideia aplicada a qualquer disciplina, a qualquer curso. Isso que eu acho que é o mais fantástico que a gente teve na Educação Online, né? Todas as práticas que foram apresentadas pelos colegas que estavam envolvidos aqui na Educação Online são práticas que a gente pode trazer para a nossa sala de aula. Eu digo, eu sou apaixonada pelo jogo de tabuleiro do direito. Eu já estava no nosso workshop na última semana dizendo a gente precisa trazer um jogo de tabuleiro para a área de gestão e negócios também. E é isso, são essas trocas que nos fazem perceber, opa, eu posso sair do tradicional, né? Vou parar de falar. Incrível, né, Angélica, que essa coisa toda começou com a proposta da Dorô, né? E que bom que ela teve esse insight de, junto ali conosco no GPEDU, construir esse espaço onde todas as áreas do conhecimento estão contempladas. Então, mais do que legitimar o conhecimento, que é distinto daquele da onde a gente vem, é ver essas conexões que são possíveis de ser estabelecidas. E agora estou falando
né, Ana Maria? Eu já estava pensando nas políticas educacionais, né? Tem que cutucar alguém das políticas educacionais para poder fazer essa vinculação. E assim, Angélica, já vou abrir para o resto do pessoal perguntar. Vamos ver se tem perguntas aí. Caso não tenha, eu vou ter uma para fazer para ti depois. Pessoal, como Uma você vai falar? curiosidade. Ó, o Wilson já está com a mãozinha erguida. Tu tá com câmera, Wilson? Eu estou sem câmera, professora. Tem algum problema? Mas também não vai fazer muita diferença, porque pode ser que eu assuste o povo, né? Ai, Wilson. Deixa eu primeiro, professora Angélica, agradecer a professora Eliane, que me fez assim, me deu assim, ó, está acontecendo isso. Puxa, eu quero só agradecer, viu, professora? Pelo lembrete assim, e assim, sabe assim, eu fiquei assim, eu vou usar uma palavra cearense, eu fiquei babando, vendo a professora falando, e dizendo assim, eu com essa professora, na minha faculdade, eu arrebentava. Depois tu me passa contato, a gente fica... Professora, e já fica o convite para a segunda semana de agosto, se eu encontrar uma disponibilidade na sua agenda, a senhora bater papo com meus professores, eles precisam ouvir isso. Então, a gente precisa sair da caixinha nas práticas pedagógicas, é isso. Eu acho que a gente está enchendo muito o saco dos alunos com... A gente pegou o que era lá no físico, que era aquela aula com quadro, com pincel, e a gente veio para uma remota e está fazendo a mesma coisa que o aluno já está de saco cheio. Eu acho que isso não promove engajamento. Agora, isso que a senhora fez, não tem como não se engajar. Eu vim assim, vivenciando um livrozinho, sabe aquele que a gente comprava para as revistazinhas? Eu vim lendo a revista o tempo todo assim, correndo, porque estava em 7%, ia cair a bateria, eu não queria perder, eu tinha que correr para poder botar, para poder acompanhar. Né? E eu espero que esteja sendo gravado para assistir umas 5 vezes. Então, de fato, eu não tenho pergunta. E tenho, né? Parabéns. E eu me perdoe, eu perdi a introdução, o início, né? Mas eu prometo que vou assistir umas 5 vezes, vai ser pouco isso daí, até eu absorver. Mas, assim, quais foram os passos iniciais para a construção desse projeto maravilhoso? Seria a minha pergunta. Perfeito. Wilson, pode contar comigo, depois eu coloco ou a Eliane faz essa mediação, e aí eu mando meu e-mail, meu WhatsApp, e a gente combina. Eu confesso que a minha inspiração total é a prática das aventuras de Dom Quixote. Então, as etapas que nós percorremos nas aventuras de Dom Quixote foram as etapas que eu transformei para colocar na minha história em quadrinhos. Então, quais eram os conteúdos, as etapas que seriam percorridas, a interação. No nosso caso, nós como alunos, a nossa interação se dava muito no nosso grupo de WhatsApp. Eu amava quando alguém dizia, ai, gente, o que é isso? E eu disse, gente, eu nunca ouvi falar de mensagem criptografada, vou para o Google. E aí já aparecia alguém lá que já conseguia traduzir aquilo. Então, assim, eu vivenciei como aluna a prática do Dom Quixote, que me permitiu criar algo semelhante, adaptado para a minha disciplina, com uma outra história, que era um super-herói. Mas realmente é isso. E aí o ponto que eu falei no final, Wilson, o quanto a gente, nessa troca, a gente consegue adquirir esse conhecimento e essa tranquilidade para propor uma prática pedagógica e saber que, gente, isso também é sala de aula do ensino superior. Eu confesso que muitas vezes eu me senti em outros momentos, na época do presencial, quando eu criava alguma coisinha diferente, as pessoas diziam, mas que é isso? Eu já pedia para os alunos gravarem vídeos no YouTube, eu dizia, a gente precisa de um canal do YouTube de economia, e eu já fazia essas propostas para os alunos. Mas eu sempre via que alguém me olhava com uma cara de tipo assim, que é isso, gente? Vai para o quadro derivar aquela equação, né? Eu digo em relação a colegas. E aos poucos, a gente entrando na educação online,
quando eu comecei a me deparar com código Morse, com toda aquela história... Raquel, me corrija se eu tiver... É a Raquel que sempre dizia que já sabia o que era código Morse, não foi, Raquel? Que tu fazia isso na tua infância. Então, sabe, era isso. Eu digo, mas gente, eu tô aprendendo dessa forma. Então eu posso. Então isso me deu aquela permissão e aquela tranquilidade de trazer para o universo da sala de aula o super-herói. E também um pouco porque o super-herói, né? Também está relacionado com a faixa etária dos alunos. São alunos muito jovens. Então eu pensei que a história em quadrinhos alcançaria mais esses alunos do que trabalhar com algo um pouco mais literário, que foi a nossa inspiração do Don Quixote. Talvez os alunos não se identificassem tanto, mas com história em quadrinhos, isso faz parte da vida deles, da infância, da adolescência, e eles já estão lendo outras histórias em quadrinhos aí para jovens adultos, né? Então, olha, Wilson, conta comigo. A gente só agenda um horário, vai ser um super prazer. Mas eu vou te dizer, tem outras práticas de colegas de educação online que são geniais. Se tu pudesse fazer uma semana de compartilhamento, assim, ia ser fantástico. Cada dia com colegas de diferentes áreas. Ai, coitada das gurias, já estou botando as gurias no trabalho. Mas seria uma experiência maravilhosa se a gente pudesse trazer as outras práticas também que foram propostas. Wilson, te apresenta aí. Oi, Wilson. Oi. Fala quem você é, de onde você é, fala um pouquinho aí. Eu sou o professor Wilson, eu sou do estado do Ceará. Estamos no Juazeiro do Norte, Icó. Juazeiro é a terra do Padre Cícero, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. E Icó foi a primeira capital do estado do Ceará, é uma cidade menor. E é um patrimônio da humanidade. Aqui tem tudo aqui, acho que isso geograficamente poderia ser muito explorado e não é. Nós temos, eu faço parte, sou vice-reitor de um grupo de universidade, que é a Unileão, que é parceira da Unicinos, e a Univs, que é outra faculdade do grupo. Tá? A gente tem aí, em média, aí uns 400 professores, mas eu fico assim, esse é o grande desafio, professor Eliane. É isso que, sabe assim, conectar o aluno com o mundo dele, né? Não importa se é físico ou se é online, mas a gente precisa conectar o aluno com o mundo dele, senão não tem motivação, não tem paixão para aprendizagem, né? Essa é a minha, como fazer isso é a minha grande angústia. Perfeito, muito obrigada, Wilson. Antes de eu passar a palavra para a Yasmine, que está com a mãozinha erguida, eu estou vendo a carinha dela aqui bem entusiasmada, eu só queria fazer duas colocações que eu acho bem importante, né? Uma é a partir daquilo que a Angélica disse, né? Diz ela assim, eu vivenciei como aluna, e eu pensei, eu estou aprendendo dessa forma, então eu posso. Então, eu acho que é isso. A gente precisa desenvolver processos formativos para os professores que não seja mesmice, que eles possam vivenciar, enquanto sujeitos da aprendizagem, uma outra prática e construir novas referências, né? Então, eu acho que quando ela diz assim, as aventuras do Don Quixote, né? E o Fabrício está aí, é um dos idealizadores, né? O outro é a Lise, que está na tese dela. Ela disse assim: foi total inspiração. Então, se os professores não têm uma formação, né, que possibilitem eles vivenciarem outras práticas, eles vão se inspirar o quê? Em como? Como? Né? Então, esses dias mesmo, uma colega minha, que é de São Paulo, que é consultora, estava conversando comigo e me perguntando sobre isso, né? A questão dos modelos de formação de professores e tal. Digo, olha, a gente não trabalha com modelo de formação de professores, a gente trabalha com diferentes desenhos, né? E veja como, a partir de uma vivência que tu teve, tu te inspirou e tu levou para a tua área, né? Então, quer dizer, não é literatura, obviamente, porque a literatura estava num outro contexto. Agora, a literatura vai inspirar, de repente, o pessoal de letras, né? Enfim. Então, assim, muito, muito obrigada. Eu acho que eu fico feliz porque eu vejo que o nosso objetivo, né, enquanto especialização em educação online, a gente está conseguindo atingir, e isso me traz uma satisfação muito grande. Yasmine, tudo contigo. Te apresento, começa te apresentando.
Boa tarde a todos. Eu sou economista, eu até tive conhecimento desse evento agora, que a professora Angélica postou lá no grupo de mulheres, né, da economia. E eu sou formada em economia pela Federal de Uberlândia, tenho mestrado pela Estadual de Maringá. Atualmente estou tentando entrar no doutorado pela UNB, estou fazendo algumas disciplinas como aluno especial. E, assim, eu achei sensacional a ideia, professora Angélica. Eu estou empolgada, estou inspirada. Eu gostaria muito de poder aplicar, mas no momento eu não tô como professora, estou tentando focar no doutorado, mas, assim, já estou, né, com aquela formiguinha, assim, já querendo aplicar. E, assim, resumidamente, acho que a sua experiência, o que mais me chamou a atenção, né? Você conseguiu trazer atualidade, porque você conseguiu trabalhar com conjuntura, com dados atuais. Então, acho que isso engaja muito. Eu, falando como aluna, eu sei o quanto é bom quando a gente está estudando algo que você consegue ver ali a prática, né? Você trouxe para algo que é real, no sentido de que eu achei muito, muito bacana aquela ideia, né, do anúncio do Guedes, procura economistas, tal. E outra coisa que você mostrou que era uma vaga de emprego para falar sobre determinado assunto, então manda para mim um resumo que eu vou avaliar e aí você ganha a vaga ou não. Isso é muito real, né? Assim, a gente recebe vagas direto de emprego com a descrição mínima ali de competência que a pessoa tem que ter, e na entrevista, às vezes, ela é realmente conflitada, ela precisa dizer por que ela dá conta daquela vaga de emprego. E falando de vaga de economia mesmo, assim, que eu recebo. Então, muito, muito real. E aí eu lembrei de uma época que eu dei aula de micro. Na verdade, eu estava dando aula de micro para economia, e aí eu assumi introdução à economia para uma turma que não era de economia. E eu tive um desafio enorme, porque as emendas, geralmente, elas são muito padronizadas, elas não são feitas para aquele público de aluno. Então, eu tinha uma emenda de introdução à economia que era feita para alunos de economia, mas eu estava dando aula para alunos do curso de processos gerenciais. Que não tinha, assim, eles não precisavam ver o que o aluno de economia estava. Mas eu não sei por que motivo, cargas d'água, nas emendas ainda tem esse erro constante. E aí, eu consegui fazer uma atividade, assim, foi uma coisa assim, que me deu um estalo de criatividade, acho que por necessidade, e eu propus aos alunos que eles se sentissem como ministros, né? Eles eram ministros naquele momento, e coloquei alguns problemas que são comuns a países no quadro, e pedi que eles discutissem em turmas como que eles iam resolver aqueles problemas. E o feedback deles foi muito bacana. E justamente porque acho que isso, eles se sentiram ali como dentro, né, da situação, eles não estavam só ouvindo. E foi muito legal, porque eles que tinham muita dificuldade para entender termos da economia, ali eles conseguiram desenvolver super bem. E aí eu falei, tá vendo, vocês acham que vocês têm dificuldade, mas ó, vocês conseguiram falar super bem do tema. Mas que a dificuldade é conceituar quando é abstrato. A dificuldade deles é quando está ali só na teoria, conceituando tudo, né? Mas na hora que eles foram aplicar, eles conseguiram. Então, assim, essencial que os cursos de economia, não só para economia, né? Para outras áreas, que diversas áreas da economia, seriam muito mais úteis e muito melhor se essas práticas fossem seguidas. E o que eu fiquei na dúvida é, eu consegui fazer essa atividade lá com os meus alunos, mas eu não tinha carga horária suficiente, pelo menos eu tinha essa impressão no momento, né, que eu não conseguiria, assim, fazer isso constantemente, porque eu tinha que seguir aquela ementa engessada. E aí, a minha pergunta, a minha dúvida é, como foi você conseguir casar isso, né, tanto essa atividade, quanto seguir a ementa? Talvez a sua ementa te desse mais liberdade, né, até porque era macro 2, né, então talvez tivesse. Essa é uma dúvida. Acho que é essa. Se eu me lembrar de outra coisa, eu pergunto. E obrigada por compartilhar. Imagina, Yasmin, muito obrigada pelo teu depoimento e pelas tuas questões. Então, só para tu entenderes, assim, a disciplina de macroeconomia, a 2, ela trabalha os ciclos econômicos, então curto, médio prazo, e teorias de crescimento econômico, longo prazo. Então, papo de economista, mas juro que não vou sair disso, tá? Então, assim, eu tenho um conjunto de conhecimentos que é perfeito para aluno que vai fazer prova da ANPEC. E eu sei que naquela turma eu tenho alunos que vão fazer a prova da ANPEC, mas eu sei também que eu tenho alunos que não vão fazer prova para entrar em processo de seleção de mestrado.
eles, na verdade, estão atuando em outras atividades no mercado de trabalho. Então, as minhas aulas síncronas, elas eram muito trabalhadas para trazer esse conteúdo para os alunos. Em nenhum momento eles ficaram sem acesso àquele conteúdo. Mas a aula não era só o conteúdo, era aquele conteúdo. Como eu já trabalho essa disciplina desde 2005, eu tenho uma tranquilidade para saber como é que eu divido esse conteúdo ao longo do semestre. Então, eu conseguia trabalhar esse conteúdo teórico com os alunos tranquilamente, mas as atividades que eu estava desenvolvendo com eles, e muitas não eram síncronas, eram assíncronas, estavam sendo aplicadas na prática pedagógica. Agora, eu acho que o mais sensacional, eu conseguia fazer com que todo aquele conhecimento de ciclos, de choques, de teorias de crescimento, fossem aplicados na prática, porque eles tinham que trabalhar como assessores econômicos. Então, eles estão se apropriando de conhecimento e, ao mesmo tempo, eles tinham que produzir conteúdo, que era escrito, que era oral, que era visual. Então, eles precisavam do conhecimento teórico e aí eles entravam com aquela atuação deles no cotidiano. Então, assim, eu consegui aliar esses dois tranquilamente. Mas, sim, é uma ementa básica de macroeconomia semelhante a qualquer universidade. A da UNB deve ser igual à minha, entende? Porque é a disciplina de teoria mesmo. E outro ponto, eu concordo totalmente contigo, Yasmine. Conteúdo, ele precisa ser o conteúdo, mas ele precisa levar em consideração qual é o espaço que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando aluno de economia, se eu estou trabalhando com tecnólogo, se eu estou trabalhando com alunos, e eu posso trazer esse conteúdo de diferentes formas. Isso foi uma coisa que eu aprendi, mas dizer assim, eu tô velha. Eu comecei a dar aula em 96, no curso superior, então assim, no início, meus alunos, assim, as primeiras turmas passavam abaixo-assinado para tirar aquela professora louca que enchia eles de conteúdo, né? Com o passar do tempo, tu começa a ter essa percepção. Mas isso é com o tempo. Fica tranquila, tá, Yasmine? Tu vai perceber que com o tempo tu consegue trabalhar o conteúdo dentro de um contexto de uma disciplina. E um ponto importante, provavelmente eu não vou replicar exatamente o Super Guedes igual para a próxima turma, porque é uma outra turma, são outras relações que vão se estabelecer, né? E aí eu vou ter que, a minha história em quadrinhos, ela vai se alterando. Então eu posso até ter uma ideia na cabeça, mas não vão ser as mesmas atividades que são planejadas. A ideia é a mesma, mas ela está se adaptando. Na minha opinião, isso é o mais fantástico, porque isso que é o que nos desafia. Acho que para quem é professor, tu dá a mesma disciplina todo semestre, sem mudar um slide. Aí eu sou da época que os meus professores tinham aquelas folhinhas brancas, aqueles papeizinhos brancos, né, que eram amarelos com o tempo, né, porque eram a mesma há 10 anos, eles ficavam trocando a fichinha, assim. Ainda bem que a gente é de outra geração, né? E na verdade, eu penso que o professor é isso, né, Angélica? Eu quero seguir essa carreira, eu gostei da minha experiência em sala de aula, fazendo doutorado justamente para qualificar para isso. Eu vejo que se a gente não tiver isso, o professor não pode ser só reprodutor. Né? Senão para que a gente serve? Hoje em dia que tem o Google, tem ali um monte de gente com a informação na mão, né? Então, acho que realmente a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo vai nos ajudando. Então, essa ideia, né, de ter essa sensibilidade de ir adaptando o conteúdo, a forma de mostrar ele, enfim. Mas, como a Eliane também comentou, né? Infelizmente, nas nossas formações, e aí nós, como economistas, nem temos formação. Né, Jéssica? A gente não é capaz de ser professor em momento algum, nem no mestrado e no doutorado. Então, exatamente. A gente pega como inspiração alguns professores que nós gostávamos do método que eles utilizavam e a gente se inspira neles e segue. Exatamente isso. E outras qualificações que buscamos fora do curso, né? Muito obrigada, Yasmine. E eu acho que isso é o legal, né, Angélica? Falando um pouquinho da nossa universidade, né? Sim. Nossa universidade tem essa preocupação constante com os professores. Então, a gente tanto tem programa de formação continuada para os professores da graduação, como no caso, desde 2018, para os professores do estrito senso, né? Que já são doutores, muitos pós-doutores. Tu pensa assim, já sabe tudo. Não, né? Não sabe tudo. E muitas vezes as pessoas que vêm de outra área do conhecimento carecem desse conhecimento didático-pedagógico.
Mas aí é que está a questão, não é de um lado conhecimento didático-pedagógico, do outro conhecimento da área específica que o professor trabalha e do outro as tecnologias digitais. É essa coisa imbricada. O que se produz do agenciamento dessas diferentes dimensões, né? E aí, tanto tu quanto a Angélica trazem uma coisa que eu acho que é bem importante o professor entender, né? Informação não é conhecimento. Informação é a matéria-prima para a produção do conhecimento. Porque se a informação fosse conhecimento, quando a gente acessa o Google, a gente saberia tudo, não é mesmo? Então é isso. Eu acho que o que a Angélica, o grande salto da Angélica, foi conseguir, né, trazer essa informação de uma forma que os alunos conseguiram colocar em prática e atribuir significado. Mas eu vou parar de falar porque tem duas pessoas na fila. Tem a Ana Maria e depois o Aníbal. Ana Maria, fala de Cascavel. Aí que eu ia apresentar naquele momento, Angélica, eu ia apresentar o Wilson, tá? Ah, tá certo. Aí a Eliane fez aquilo que La Mama faz sempre, né? Que ele se apresentasse. Porque ele está falando lá da terra de Padincis, do Juazeiro, mais ou menos. Me diz o seguinte, Angélica, se você falou, te peço desculpa, quanto tempo que essa prática foi criada? Ou seja, ela foi parida quando? Foi no início de 2020/2. Sabe por quê? A ideia foi... Desculpa, eu conheço essa tua prática, Super Guedes, e não, sabe, assim, para parar mesmo e coisa parecida, e gostaria imenso. Eu conheço o Super Guedes assim, e nossa, acho que na hora que você foi ter a primeira relação, desculpa, com ele, né, de criação dele, bem claro, né? Então, assim, parabéns mesmo, é aquilo que a Eliane colocou, né? Daria para juntar já os ministros ali nas políticas, caminhar por ali. Eu acho que, olha, Eliane, dá caldo aí, né? E olha, Mazzuchetti, fiquei encantada. Hoje eu parei, tá? Eu falei, eu vou. Até porque, Aníbal, eu falei assim: se o Aníbal tá aqui, tem alguma coisa com o Aníbal, porque ele é Guedes. Um beijo, gente. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Ana. Aníbal, vai lá. Olá, então, eu sou Aníbal, né? A professora Eliane me apresentou antes. Eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu terminei o doutorado em Educação com a professora Eliane em 2017 e estou regressando agora para fazer o pós-doc. A minha área de formação é computação. E aí fiz doutorado em Educação e estou me fazendo professor dentro da área de ensino de artes no curso de Pedagogia. E uma coisa que eu gostei da tua fala, e que daí é um aprendizado que eu comecei a visualizar estudando o campo artístico, é a importância, tá? Quando a gente cria um percurso, né, que eles chamam o percurso poético, ou a nossa poética artística, a importância, então, dessa experimentação e das vivências. Sem elas, a gente não constrói ou modifica uma realidade, né? Por que a arte é do jeito que ela é, né? E bem a tua fala vem ao encontro disso, né? Do processo, quando eu invento alguma coisa, ou faço ou desenvolvo alguma coisa, eu vivencio esse elemento, a importância da vivência, né? Para construir o momento fruitivo, né? Colocar que é muito legal a gente fazer relações entre as áreas. Daí eu comecei a ver bem direitinho o processo teu dentro da questão artística e aonde isso amarra, tá? Porque muitas pessoas questionam, tá? Tô falando a questão artística, tá? Por dar aula e aprender sobre, né? Quando a gente trabalha dentro do percurso artístico, a gente trabalha dentro de 3 frentes. Ou eu trabalho levando em consideração o estudo em arte, né, que é uma frente, né, que eu vou tentar criar elementos inovadores, né, se bem que não existe, tudo já foi criado em arte, mas enfim, a gente ressignifica, ou a gente faz uma pesquisa sobre, ou algo para, né, então são 3 frentes interessantes, eu consegui visualizar na tua prática elementos que entram aí sobre não,
em economia, diretamente. Uhum. Tá? Então, te dar os parabéns nesse sentido. E como eu estou lendo a respeito, então, dos processos, tanto qual é a diferenciação da criatividade em relação à inventividade e a questão da inovação, que se misturam, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Então, estou começando a perceber algumas coisas na tua fala, né, na tua prática, que dá para a gente pensar, né, em nível de processos depois para poder criar esses momentos fruitivos. Perfeito, Aníbal, muito obrigada pelas tuas palavras, como da Ana também. E para ser honesta, assim, a gente entra tanto dentro desse do universo da educação life, com a leitura dos textos, dos conceitos, e a gente cria, que muitas vezes eu paro e penso, e a Eliane às vezes nos desafia em alguns conceitos, e eu penso assim, mas será que eu estou aplicando esse conceito? Porque a gente se apropriou tanto daquilo que a gente acaba fazendo com uma naturalidade que não tem aquele racional, dizendo, então tá, este conceito que a Eliane falou naquela palestra está sendo aplicado dessa forma. Porque eu tô a todo momento me questionando o quanto eu estou conseguindo me apropriar daquele conhecimento e quanto eu estou conseguindo trazer para a sala de aula. E é fantástico o quanto a gente consegue, dentro desse processo, dessa vivência. E acho que a fala da Eliane, assim, é só corações para a Eliane. A vivência, o quanto ela é fundamental para a gente se permitir. E eu vou fazer um comentário bem pequenininho. Eu vou deixar a família do Brasil para um outro dia, tá? Mas eu vou dizer para vocês, tem muitas questões da família do Brasil que eu percebi na minha filha no 3º ano do ensino fundamental, vivenciando com a professora no ensino remoto, é o Colégio Anchieta, é da Companhia de Jesus, e eu acompanhando a forma como a professora conduzia a aula e os recursos que ela utilizava, eu ficava pensando, nossa, que coisa incrível o engajamento dessas crianças, e com questões que a gente utilizou. Eu fui descobrir o WordWall na turma do 3º ano da minha filha, que depois a gente trouxe para o nosso momento, sabe? E outros recursos que foram utilizados. Então, assim, eu vivenciei como mãe de uma criança que estava se apropriando tranquilamente daquele conhecimento de uma forma lúdica e sem cansaço, na frente do computador, com prazer, tendo aula. Então, assim, o quanto vivenciar é importante para a gente conseguir trazer isso para nós. Então, o quanto esse grupo da Educação Life, eu vou falar do grupo como um todo, porque nem todos os colegas estão na especialização, mas as trocas que a gente faz, esses momentos que a gente tem, o quanto isso foi fundamental, até para a gente ficar bem nesse período de isolamento, né? Os sorrisos no grupo, isso tudo fundamental, tudo. E aí, quando eu for apresentar, a Águida é personagem da família do Brasil, é a tia Águida. Então, assim, foi a possibilidade que eu trouxe outros colegas. A Alessandra foi a prima Ali. Então, assim, foram vários colegas que entraram na história aqui da família do Brasil, trazendo conhecimento. É uma disciplina de economia brasileira. Mas, assim, é a Águida trazendo a questão da CLT, como é que isso impacta na economia brasileira. A Alessandra trazendo a construção de Brasília a partir da arquitetura. Então, assim, como a gente consegue diferentes áreas trazerem, né, esse conhecimento que me permite compreender fenômenos econômicos, sociais, políticos no processo brasileiro. Então, eu só tenho que agradecer. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui do Super Guedes, é só agradecimento. Gente, eu quero uma menina ainda de heroína aqui, tá? Uma ministra da Economia também, certo? Aí ela bem poderosa. Aí eu vou fazer uma coisa meio Mulher Maravilha, porque é minha época, tá? Aqueles braceletes, sabe? Aquele colã da Mulher Maravilha, tiara. Aí ela vai ter também o avião, aquele invisível, tá? Desculpe, mas sonho da minha vida era, né?
aquela Mulher Maravilha. Eu quero ser aquela mulher maravilhosa, né? Quero uma ministra da Economia assim também, tá? Isso aí, vamos trabalhar para isso, vamos formar meninas para isso. Yasmine, vamos lá, Yasmine, tá? Agora, muito legal, né? Aníbal, tu que está imerso, né, na cognição inventiva ali, vê na fala da Angélica ali, tu consegue identificar direitinho o agenciamento maquínico, né? Onde tem a liberação da representação. Ela disse, eu não preciso, eu nem penso sobre os conceitos, quer dizer, né? Já está num outro nível. E, Ana Maria, tu não te apresentou. A Angélica não sabe de onde você é, eu acho. Só eu falei que é de Cascavel, mas ela não sabe de Cascavel, tem que dizer se vai ficar frio aí, Ana Maria, tá? Aqui é muito frio, Angélica. É muito frio. Tão frio quanto São Leopoldo. Nossa, muito frio. Então, eu sou a Ana Maria, né? Fui colega do Aníbal por algum tempo, apesar que o Aníbal... Você entrou em 2014, Aníbal, 2013? 2013. 13. Eu sou da turma de 2012 do doutorado, né? Então, já tem 9 anos, daí eu não desgrudei mais da Eliane. Então, já são aí 9 anos de Unicinos, né? Consegui, assim, nesses 9 anos, nunca me afastar, a não ser pela pandemia. E então, todas essas crianças aí, toda essa caminhada, e é bastante engraçado, Angélica, o quanto nós ressignificamos os conceitos, né? Então, se fizermos uma linha do tempo daquilo que nós falávamos, inclusive na minha tese, que eu falei de formação de professores, tem uma seção falando o que é informação e o que é conhecimento, aí nós falávamos, nós não, eu, né? Porque a Eliane sabia o que falava, eu que falava, né? Muito que era ferramenta, o que era instrumentos, e eu acho que o grupo de uns 2 anos para cá, mais ou menos, eu percebi, 2 não, porque a pandemia já nos deixou aí, né, 1 ano e meio, mas mesmo assim a gente produziu muito este ano, né? O grupo de uns 4 anos para cá, eu acho que consolidou muito mesmo os conceitos. Eu tenho procurado acompanhar a especialização, todos os projetos, eu acho que eu sou o arroz de festa desse grupo mesmo, né, para conseguir entender. Apesar que acompanhar a Eliane, você tem que ser um super Guedes com poderes super da Mulher Maravilha e de todos os personagens que eu não domino, né? Então, fui impedida, gostaria de ter ido a Portugal o ano passado, né? Ir a Portugal, pensar no pós-doutorado mesmo, e fui meio que enrolando a matrícula, achando que abriria para que eu fizesse algo aqui, algo lá. Muito triste, né? Porque muitos colegas tinham bolsas, estava com tudo pronto e não embarcaram. Então, eu fico muito preocupada da cabeça deles, né? Eu já estou numa situação um pouco mais confortável. Então, eu sou Ana Maria, eu sou de Cascavel, cidade de gaúcho. Aqui tem mais gaúcho do que gente, inclusive o homem que eu durmo com ele é gaúcho, de Passo Fundo, certo? Né? E conheço a Raquel, né? A Raquel está num projeto aí conosco no sábado de manhã, no Conecta Cat. Conheço essa mulher ali do nome difícil, que eu nunca sei pronunciar, mas eu conheço bastante ela. E eu e o Aníbal choramos muito as pitangas ali por debaixo de algumas árvores pela Unicinos, né, Aníbal? Tudo passa, viu? Eu te avisava, passa. Então é isso. Mas, olha, encantada com o teu trabalho, assim, eu acho que com a tua também, o que eu gosto muito é essa empolgação, né? Então, em 96, quando você começou a trabalhar, já fazia 20 anos que eu trabalhava, porque teve gente que nasceu em 1500, tá? Diz os meus alunos que eu revisei a carta de Pero Alves Cabral. Mas, parabéns assim, Angélica, mesmo por esse teu entusiasmo, era essa palavra que eu queria encontrar, ok? Obrigada, Ana Maria. Vou te guardar bem pelo sobrenome, que eu sou muito de guardar o sobrenome das pessoas, tá? Mas então, se tu passar por alguma suquete aí de Cascavel, é o meu tio, minha tia, os meus primos, tá? Porque eu tenho família aí.
Inclusive a vereadora aqui em Cascavel, mas o Cat que eu conheço bastante. Gente, tomara que seja bom esse primo aí, tá? É família italiana, o pai teve 17 irmãos, então vocês imaginam, tem primo que eu não conheço ainda, né, até hoje, né? A carinha da Raquel ali. Raquel era colônia italiana, Raquel, 18 filhos, o nono e a nona, ali em Uruçanga, Santa Catarina, e aí eles se espraiaram, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e foi isso, né? Juro para vocês, alguns primos eu não conheço, porque impossível, né? Muita gente. Ô, Angélica, mas os daqui de Cascavel são bonitos, tá? Fica tranquila. Então tá. A Ana não falou, tá? Mas ela é minha vizinha no Paraná, porque eu sou de Realeza. É um pouco menor que Cascavel, mas esse... é Realeza. O Google pode procurar. E eu vou falar uma coisa. O meu marido é de Mamboré. De Mamboré? Sim, pertinho de Campo Mourão lá, né? Sim, eu conheço muito Mamboré. Eu também. Eu já... Olha, então vamos virar tudo parente. Ela está falando Campo Mourão, é a conversa dela. Está perto de Campina da Lagoa, de Juranga. Sim, Ubiratã. A referência... Não acredito que o teu marido é de Mamboré. Gente, só para fazer mais um comentário sobre a Ana Maria. Ana Maria é nossa grande articuladora ali da Rion Life, tá? Então, do projeto da Rede Internacional de Educação Online, que está ali atrás dela, inclusive, que é por onde está saindo a nossa temporada, né? Dentro da websérie. Então, a Ana Maria é parceirona, assim, para tudo. E tudo que a Ana elogia na Angélica e na Eliane, ela tem também de sobra, né? De entusiasmo, de fazer um monte de coisa e de estar em todos os lugares. É isso aí. A gente acha os semelhantes, não é, Raquel? A gente vai encontrando na vida, vai fazendo as conexões. Ai, ai. Gente, olha, era para ser 1 hora. Nós estamos já em 1h30 quase. Então, assim, não sei se tem mais alguma questão, mais alguma observação. Se não, da minha parte, é só agradecimento para a Angélica por ter aceito esse desafio mais uma vez e estar conosco. Né? Para a Ana Júlia, que está sempre nos ajudando aqui, né? Nossa iniciação científica. E os nossos parceiros sempre, os nossos convidados. Obrigada, Yasmine, pela presença, o Wilson, a Ana, todo mundo aí. Acho que a gente teve hoje um encontro bem interessante, assim, do ponto de vista da discussão também, né, Angélica? É muito bom a gente ver que aquilo que a gente faz tem repercussão, né? Sim, então, tem aqui o Wilson lá do Ceará, a Ana Maria lá de Cascavel, o Aníbal lá de Passo Fundo, a Yasmine de Brasília? Pertinho de Brasília, Cristalina, é Goiás, por enquanto é Goiás. Tá bom esse negócio. E nós, né? Cristalina. E eu da Realeza, mesmo. Não esquece, eu da Realeza. Gente, muito obrigada. Super beijo para vocês. Tchau, Aníbal. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Beijo, gente. Tchau.